No início da semana, é sempre um momento em que nós precisamos nos preencher com a palavra de Deus, para seguir em frente com entusiasmo e determinação. É quando precisamos nos lembrar que, embora possamos enfrentar dificuldades ao longo do caminho, não devemos abdicar de nossas promessas. E, queridos, como cristãos, temos uma promessa para guardar. A promessa de Deus, de que Ele vai nos abençoar e nos guiar em tudo. A promessa que fala em relação ao nosso propósito, aquilo que Ele separou para a sua vida. Você tem uma promessa de Deus, você tem algo no teu coração, que foi o próprio Cristo que depositou aí dentro, para você viver aqui nessa terra. Mas isso significa, queridos, que nós temos que perseverar e acreditar que Ele vai cumprir a sua promessa. Então a pergunta que o Espírito Santo faz a você hoje é: será que você tem mantido a sua fé naquilo que Deus te prometeu? No devocional de hoje, teremos a oportunidade para refletir sobre a nossa determinação em crer na promessa divina e nos motivar a não abandonar ela. E sabe, queridos, o Espírito Santo, ele deseja inspirar você hoje a se lembrar que, independentemente das dificuldades que possa enfrentar, Deus sempre honrará a sua promessa de abençoar e guiar você. Olá, queridos, hoje é segunda-feira, dia 8 de maio de 2023, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e estamos juntos aqui em mais um Devocional do Refrigério. E queridos, eu gostaria de abrir a palavra de Deus hoje com vocês, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 21. E antes de fazer a leitura, eu quero te fazer aquele pedido diário. Você que tem acompanhado esse momento de oração com a palavra, que tem sido edificado pelo Senhor no Devocional do Refrigério, não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Dessa forma você vai estar dizendo ao YouTube que esse conteúdo merece ser recomendado. E então outra pessoa será alcançada através da palavra de Deus hoje. Amém? Talvez você tenha sido alcançado um dia através das recomendações e saiba que foi através do like de outros irmãos. Então é muito importante quando você deixa o seu like para que possamos fazer juntos, né, o trabalho de evangelização, de levar a palavra a outras pessoas. Amém? E vamos à nossa leitura, Romanos 4, versículos do 18 ao 21. A palavra de Deus diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que aquele que era poderoso para cumprir o que havia prometido. Glória a Deus. Amados, hoje no devocional, o Espírito Santo ele separou uma mensagem para os nossos corações com o tema: não abandone sua promessa. E todos nós, queridos, em algum momento, precisamos de um pouco de esperança para nos lembrar de que Deus, ele tem um plano para nós. O diabo ele vai tentar roubar a nossa atenção de todas as formas, com situações, às vezes até somos nós mesmos que vamos criar situações de distração para nos levar para um lugar distante do propósito do Senhor, do plano de Deus. E o incrível é que a história de Abraão, o pai da fé, ela mostra-nos que Deus, ele pode e deseja cumprir
as promessas que nos parecem impossíveis. Na verdade, queridos, uma promessa de Deus no nosso coração, nós sempre vamos observar que não temos condições de realizar em todos os aspectos. Se é um plano de Deus, o homem ele não tem condições de realizar. É por isso que geralmente as promessas que estão no nosso coração, do nosso Pai, elas são impossíveis. Mas Deus ele tem prazer em cumprir aquilo que é impossível, porque é dessa forma que a glória dele se manifesta em nós. Então, Abraão, com cerca de 100 anos, ele recebeu a promessa de Deus de que se tornaria pai de várias nações. Mesmo Abraão, estando com seu corpo já envelhecido e o ventre de Sara, como diz a palavra, sem vitalidade. Abraão ele não duvidou, ele manteve a fé em Deus. Ele acreditou, queridos, que o Senhor poderia cumprir a sua promessa, mesmo que à primeira vista parecesse impossível. Essa história é um exemplo para nós de que, mesmo quando a vida nos desanima, nunca devemos desistir do que Deus tem para nós. Não devemos desistir da promessa que Deus nos deu, porque Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele nos entregou no coração, aquilo que Ele nos prometeu. E hoje o Espírito Santo pergunta a você, como é que está o teu ânimo em relação às promessas de Deus? Você está como um perseverante mesmo num quadro de dificuldade? Alguém que decide pegar a palavra, ter comunhão com o Espírito Santo e enfrentar os desafios, mas não soltar a promessa? Ou diante de tudo aquilo que você tem vivido, você tem se tornado alguém que desistiu de esperar pelo cumprimento da promessa? Sabe, essa palavra, essa pergunta do Pai não é para você se sentir para baixo, fracassada, confuso nas suas ideias, mas é para você despertar hoje, porque você não pode abandonar a sua promessa. Talvez você está vivendo hoje um contexto em que as suas atitudes estão de desânimo em relação à promessa de Deus, porque está tudo tão desfavorável, está tudo tão difícil, está tudo tão distante daquilo que está no teu coração. Mas saiba de uma coisa, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, para o Senhor nada é impossível. Portanto, se levanta no meio desse caos, se levanta no meio dessa confusão de pensamentos contrários. Decida se levantar pela fé hoje como fez Abraão, que creu contra a esperança, contra a condição natural, mas ele decidiu acreditar no Senhor. E sabe, amados, escutamos tanto a história de Abraão e tantas outras histórias que a palavra de Deus nos mostra de homens e mulheres de fé, mas a gente precisa parar para pensar sobre a dimensão, sobre tudo que está envolvido nessa situação, nesse contexto, desse milagre, dessa promessa de Deus na vida de Abraão. Nós estamos falando aqui de duas pessoas que não podiam gerar, de pessoas que já estavam com a idade avançada. Amém? Nós estamos falando aqui de uma mulher que era estéril. Nós estamos falando de uma promessa que foi dada pelo Senhor que era impossível a olhos naturais. Mas por ser palavra de Deus e promessa de Deus, ela de fato se manifestou porque encontrou um coração receptivo que decidiu acreditar. Então no devocional de hoje, o Espírito Santo ele só quer uma coisa de mim e de você, que possamos deixar o nosso coração receptivo para acreditar na promessa, que todas as coisas que acontecem ao nosso redor não tenham o poder de retirar a esperança, a perseverança no Senhor, na certeza de que Ele é fiel. Amém? Deus ele está trabalhando para que você alcance a sua promessa. Mas Ele trabalha, queridos, também nos deixando despertar para os nossos passos de fé. Então seja como Abraão, creia que Deus é fiel. Levante, se desloque espiritualmente, saia de um lugar de paralisação. Se desloque para viver a sua promessa, porque Abraão ele saiu sem nem saber para onde ir, mas ele seguiu a voz de Deus. E hoje o comando do Senhor é: levante-se desse lugar de tristeza, levante-se de um lugar de desistência, porque você não vai abandonar a promessa que o Senhor te entregou. Você vai crer, vai alimentar o teu coração com essa visão espiritual de que já está vivendo essa promessa, e você vai dar os teus passos de fé. E logo, logo isso vai se manifestar.
Amém? Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Paizinho, nós queremos te agradecer por esse tempo devocional de hoje. Espírito Santo, muito obrigada por nos ensinar que nós não podemos abandonar nossa promessa. Tantas coisas, Senhor, se levantam, tantas situações acontecem que tentam nos roubar desse lugar de perseverar rumo à promessa. Mas hoje, Jesus, diante dessa palavra, nesse início de semana, nós abrimos o nosso coração para entender que não é tempo de deixar para trás aquilo que o Senhor nos entregou. Por mais difícil que seja, Senhor, por mais improvável que seja, nós vamos acreditar como Abraão acreditou. Nós vamos glorificar o teu nome, Jesus. Nós vamos todos os dias ver com o nosso coração, como se já estivéssemos vivendo o milagre. Porque sabemos que o Senhor não muda e que o Senhor é fiel em todas as suas promessas, Pai. Eu oro pela vida dos meus irmãos que chegaram aqui, Jesus, nesse devocional de hoje. Eu sei, Pai, que tem pessoas que vão chegar aqui desesperadas, pessoas que já desistiram da promessa que está no coração, por causa da situação, da circunstância. Mas eu creio que teu Espírito Santo, Jesus, está tocando agora e avivando essa promessa no coração dos teus filhos. Que eles se levantem, Senhor, na consciência de que tudo é possível àquele que crê. E que todo impedimento, Jesus, toda seta maligna, todo plano do inferno que tem se levantado para que essas pessoas não vivam a tua promessa, Pai, que hoje caia por terra em nome de Jesus. E que o teu nome seja glorificado, Pai, em cada vida, em cada casa, em cada coração que está aberto hoje, Pai, para crer que o Senhor é poderoso para fazer o milagre, para fazer aquilo que é impossível. Nós te agradecemos por esse devocional de hoje, Pai, e cremos que iremos testemunhar dos frutos dessa palavra, porque entendemos hoje no nosso espírito que precisamos agarrar a tua promessa e não olhar para aquilo que acontece ao nosso redor. Nós te agradecemos por essa palavra, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Como nosso Deus é maravilhoso. Como é bom começar a semana ouvindo o céu, ouvindo o Espírito Santo. Como é bom ser encorajado por Deus a não desistir daquilo que Ele nos entregou. Então não desista, meu amado irmão, minha amada irmã, não desista daquilo que o Senhor colocou no teu coração, porque Ele é fiel. Amém? Permaneça nele, permaneça na palavra e não abandone a tua promessa em nome de Jesus. E nós vamos entregar ao nosso Pai a nossa confissão de fé de hoje com base nessa palavra. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Eu não vou abandonar a minha promessa. Amém? Que você repita essa confissão ao longo do seu dia. Fale várias vezes até você preencher a sua mente da convicção de que verdadeiramente você não vai abandonar a promessa de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Amém? E se o devocional de hoje te edificou, compartilha com outra pessoa. Não esquece de deixar o seu like. E nos encontramos às 9 horas na live de oração. Um forte abraço, tenha uma ótima semana e até lá.